partir do sangue do cavalo, que é feito o soro, tal qual é feito para picadas de cobra. Eu acho que meu óculos deve estar dando. Então, agora sem reflexo, vamos lá. Não tô enxergando nada. Estava ali vendo as notícias. O pensamento do leitor é uma coisa muito doida, né? A gente não desliga nunca, a gente faz conexões com tudo. Eu estava ali vendo as notícias e eu vi sobre a criação de um soro a partir do sangue do cavalo, feito para combater, e que é a mesma ideia da que se faz para desenvolvimento do soro antiofídico e tudo mais, pelo Instituto Vital Brasil, eles estão fazendo. E eu pensei, tem um livro muito bom sobre isso. Não reparem na capa, porque ele é muito velho. Olha o estado que tá o bichinho já, todo manchado. O livro se chama A Herdeira, ele é do Sidney Sheldon. Essa edição que eu tenho aqui, eu acho que eu li quando eu tinha uns 10, 11 anos. Ela é de 1997. Então, assim, tem uma edição nova, eu vou deixar o link na descrição. Tem uma edição mais nova, uma capa mais ajeitada, mas o que conta é a história. E conta a história do início de uma indústria farmacêutica, tipo, conta a história moderna da herdeira dessa indústria, que é a Elizabeth, que ela se vê no meio de uma loucura toda, porque herança é herança e o povo fica louco, né? Porque o negócio virou um império. E essa indústria começou em 1860 e poucos, a segunda metade do século XIX, mais ou menos. E ela começou exatamente com o Samuel, que é o patriarca, né, da história toda. E ele desenvolveu um soro a partir de um cavalo velho que ele tinha acesso. E ele ficou muito rico, ele criou essa empresa que é a Hoff Filhos, e é uma indústria farmacêutica que ficou gigantesca. E aí toda a história ela é contada a partir da Elizabeth recebendo essa herança, intercalando capítulos contando a história do início de toda essa indústria, de todo esse império. E foi um livro que me marcou pra caramba. Eu penso, eu li tem 20 anos, assim, e eu até hoje eu tenho cenas, assim, tem uma cena no elevador, tem uma cena, essa própria cena do cavalo, do soro, do gueto, de toda a atmosfera dessa história, assim, eu tenho muito marcada em mim até hoje. Sidney Sheldon, talvez alguns torçam o nariz, é romance de banca, enfim, de balcão de mercado, mas eu li muita coisa dele, assim, e assim, me marcou muito a forma dele escrever, o suspense todo, a criação toda. Talvez se eu lesse hoje esse livro eu não gostasse tanto, mas como o assunto entrou em destaque agora com essa história do soro do cavalo, eu me lembrei desse livro e eu vim rapidão só para deixar essa dica de leitura, A Herdeira, do Sidney Sheldon. É muito legal, pelo menos minha memória de 20 anos atrás diz que é muito legal. E eu acho que foi um dos livros que mais me marcou dele, assim, de todos, é um dos únicos que eu me lembro com muita clareza da história. Então eu acho que vale a leitura se alguém quiser aproveitar todo esse contexto atual e mergulhar numa leitura bem antiga, porque o livro foi escrito em 1985, ou seja, ele é de antes de eu nascer. Então, pra galera que tem lido muita coisa recente, muita coisa contemporânea, ou muito clássico, muito antigo, a gente chega aqui num meio termo, num meio do caminho bem bacana. Beijo, boa noite.